Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no terceiro vídeo dessa série de 14 temas, onde estamos estudando o livro de Efésios. Hoje, o tema dessa semana é o poder do Cristo exaltado. Eu acho que é uma das principais lições aí dessa série, onde nós vamos conhecer muito mais sobre o ministério de Cristo, sobre o plano de Cristo e como aconteceu, essa ascensão e como Jesus assumiu o seu lugar no céu. Essa semana é um estudo muito legal, para muitos aí que estão chegando no canal ou não conhecem bem essa história, vão aprender muitas coisas nesse vídeo. E outros que já conhecem, que já estão acostumados a estudar a Palavra de Deus, vão relembrar aquele arroz com feijão que mata a fome, que nos sustenta aí para o trabalho do dia a dia. Beleza, pessoal? Fiquem ligados aqui, nós teremos a participação do Alexandre, do Marcos André, a minha participação, eu sou o Lúcio Valentim, lá nas perguntas para discussão. O nosso amigo Ricardo que está lá concentrado lá na dissertação dele, mas um dia ele acaba, se Deus quiser, e logo ele estará de volta, né Ricardo? Assiste nós aí e volta aqui para esse lado aqui das câmeras, beleza, pessoal? Não se esqueça, se você gostar desse conteúdo, se ele estiver te ajudando a ficar mais próximo da Palavra de Deus, se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha e também acione o sininho para você receber os alertas de todos os vídeos que nós lançamos aqui no canal. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, antes de nós então entrarmos aqui nesse assunto do poder do Cristo exaltado, nós temos aquela seção que eu gosto muito, a seção dos comentários, pessoal? E agora que o canal está aí com mais de 10 mil inscritos, nós tivemos aí um grande volume de visualizações, nos últimos vídeos, que o YouTube agora respeita o canal do Entre Linhas, o canal de 10 mil inscritos. Então a gente está sendo entregue a várias pessoas novas estão chegando no canal e o projeto tende a alcançar ainda mais o seu objetivo de levar aí a Palavra de Deus e despertar esse interesse gostoso de toda semana estar estudando aqui um tema bíblico. Bom, temos os comentários aqui, temos as Olimpíadas dos comentários, os 3 primeiros aqui. No pódio nós temos a Regiane Alves, o Lições Fortes da Bíblia e também a Silene Serrão da Silva, ou Silene Serral. Tá? Os 3 primeiros a comentarem aqui, muito obrigado, pessoal, que fique alerta lá para comentar e compartilhar. E alguns já mudaram o seu login aqui, o seu arroba alguma coisa no YouTube. Alguns ainda não, ainda tem uns números aqui aleatórios que o YouTube coloca. Mas vamos lá então conferir esses comentários aqui, que inclusive tem alguns irmãos que estão, agora que o canal permite, estão mandando recurso de superchat, Você pode mandar recurso financeiro, ser membro, tudo. A gente ainda não está promovendo isso, não está administrando esse recurso. Nós temos o canal aqui há mais de 7 anos. Todos os recursos de visualizações estão acumulados lá na conta Google, porque a gente não sacou, não é o objetivo, e também porque o recurso não é tão grande assim, então a gente está deixando lá acumular. Um dia, se Deus quiser, vai acumulando, inclusive esses que o pessoal está enviando aqui pelo chat, pelos comentários. Um dia que acumular uma quantia legal, a gente tenta fazer o procedimento, quem sabe comprar uma câmera nova, quem sabe fazer alguma coisa aqui para o ministério mesmo. Beleza, pessoal? Mas muito obrigado e já eu confiro aqui a pessoa que tem ajudado o canal financeiramente. Então vamos lá. A Regiane Alves, que ela colocou Y aqui, mas tudo bem? Boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Deus abençoe muito a vida de vocês. Essa lição do Efésios tem muito a nos ensinar, realmente, Regiane. Obrigado por toda essa dedicação de vocês e a obra do Senhor. É um privilégio a gente participar e partilhar com vocês, viu, Regiane? Lições Fortes da Bíblia. Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Obrigado, que Deus também abençoe o seu canal lá, o seu ministério, o seu esforço, A Silene Serral da Silva. Feliz sábado, irmãos. Vamos que vamos estudar a lição que é muito necessário. Glória a Deus. Margarida Melo. Boa tarde, povo de Deus. Boa noite. Aqui eu estou gravando uma noite. Boa noite, então, Margarida Melo. Que Deus continue aí sendo sempre a sua direção, a luz que te guia neste mundo. Genésio Mioto, Genésio está aqui comentando, estamos aí estudando o livro de Efésios. Este livro podemos dividir em 2 partes. Os primeiros 3 capítulos vem falando o que precisamos saber. E os capítulos 4, 5 e 6 vem falando aquilo que nós devemos
fazer. Que legal, né? O Genésio compartilhando aqui a visão dele e nos adicionando ainda mais perspectiva sobre o livro, né? Valdenice Mártires Cerqueira, de Presidente Prudente, aqui em São Paulo, né, no sul aqui. Estou animado e firme juntamente com vocês, todos os pastores virtuais aqui, o Lúcio, o Alexandre, o Marcos André, o Ricardo, que voltará em breve, nós também, né? Isso aí, Valdenice. Hashtag Volta Ricardo, Deus abençoando sempre esse canal de bênçãos. Amém. Obrigado, porque a Valdenice está toda semana deixando esse carinho aqui. E graças a esse carinho de todos vocês que comentam, né, o YouTube vai divulgando o canal, vai divulgando, e aí, né, conseguimos passar a tão sonhada marca dos 10 mil inscritos, né? Muito obrigado, pessoal. Obrigado ao Gabriel Alves também de Oliveira. Boa tarde, amigos. Entrei só para comentar e depois volto para assistir. Deus abençoe nossa semana. Isso aí, Gabriel entrou, deixou comentário. Isso ajuda, né, engajamento no canal e aí vai promovendo conteúdo. E graças a Deus mais pessoas estão visualizando que, né, as falas do Alexandre, do Marcos, do Ricardo, um pouquinho da minha, né, que possa, né, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu estilo, possa, né, alimentar espiritualmente cada um que entra em contato com esse material. Vilma Chico Mendes. Feliz sábado, vamos que vamos, mais uma lição abençoadora e abençoada. Deus abençoe a todos nós. Realmente uma lição abençoadora. Bom adjetivo aqui da Vilma. Ziza Brae PF, né? Vídeo curtido, a Ziza. Edilza Nascimento, agora eu vi aqui o ícone dela. Ela colocou depois aqui, ó, vídeo curtido e compartilhado. Bom sábado, boa semana a todos. Eu sou Edilza, ainda não mexi na configuração do YouTube, Lúcio. Percebi, Edilza, né? Mas tá aqui, Ziza Braef. A Dirce Silva, feliz sábado a todos. Feliz sábado, feliz semana, Dirce. Benedito Eugênio, realmente as frases em hebraico está fazendo muita falta. Cadê o adventista que trazia a tradição judaica nas lições? Então, Benedito, como eu falei no começo do vídeo, ele está lá enterrado lá no negócio dele, né? Não quis participar nesse trimestre, né? Vamos esperar aí que Deus abençoe o trabalho dele e ele volte, né, com a cabeça aí cheia de ideias para compartilhar conosco, principalmente iluminadas pelo Espírito Santo. A Edila Mendes escreveu assim, valeu, e deixou aqui um recurso financeiro pelo comentário. Edila, muito obrigado, né? Como eu falei, esse recurso que ela mandou semana passada, mandou de novo, né? Louvado seja Deus com esse recurso. Ele vai ficar sendo acumulado aqui no saldo do canal e um dia, quando tiver, né, um valorzinho, a gente vai tentar ver o que a gente faz com esse recurso, mas né, que Deus nos oriente para que esse recurso seja sabiamente aplicado, talvez, como eu falei, num equipamento novo para filmar aqui para vocês, ou em alguma obra, em algum ministério, alguma coisa, mas que Deus guie, porque, querendo ou não, é um santo dinheiro, né, pessoal? Muito obrigado, então, a Edila por ter mandado esse recurso financeiro. Vai ficar registrado no YouTube aqui, beleza? Muito obrigado. Quitéria também falou assim, Quitéria Garcia, feliz sábado, peço oração pelo Jonathan Moura. Meu filho está afastado da igreja. Meu nome é Quitéria da Silva Lifante Garcia. Então, Quitéria da Silva Lifante Garcia pede oração pelo Jonathan Moura, um filho. Não deixou a idade, né, Quitéria? Depois manda a idade aqui do Jonathan, né? A gente vai orar por ele, né? Mas é assim mesmo, né? Faz parte aí da vida, das nossas escolhas, mas a oração de uma mãe, eita, essa oração é poderosa. A oração não de uma mãe, de um filho também, que eu oro pelo meu pai, eu oro pela minha família e pelos meus irmãos, e quanto mais você ora, você vê seu poder de Deus agindo nas pessoas. E é engraçado, quando aquele mês, aquela semana que você dá uma relaxada, que você faz outras coisas, você percebe que o inimigo ganha um pouquinho de espaço na vida dessas pessoas. Então, Quitéria, joelho no chão, vamos aí orar pelo Jonathan Moura, né, para que ele retorne à casa do pai. Esmeralda Viana, minha sogrinha querida, que também está precisando de oração. Oi, bom estudo para nós e obrigado por nos dar o entendimento da lição. Obrigado, sogrinha. Vamos estar orando também pela minha sogrinha Esmeralda Viana. Ela está fazendo um acompanhamento médico aí, tudo tranquilo, mas que Deus continue orientando aí, que ela logo esteja 100%, né, sogrinha? Porque 99%, mas que Deus abençoe aí. Marinalva Ferreira, feliz sábado, queridos irmãos. Que alegria começar com vocês mais um trimestre.
Nós também estamos muito alegres aqui por receber o seu comentário e começar a estudar contigo também, Marinalva. E saber que grandioso plano divino foi preparado em prol da humanidade. Abraço aqui desde Astúrias, Espanha, lá do outro continente. E tinha mais uma pessoa aqui, não sei se ela vai comentar hoje, que também era da Espanha, né? Que a gente lê às vezes o comentário. Então, graças a Marinalva que vê lá. Tinha um irmão de Lisboa também. Adivinha, por que será esse irmão descobriu o canal? Né? Por causa do João Cavaco, assiste, o YouTube vai mandando. Então, que Deus continue usando esse ministério como usou esse ministério durante todo esse tempo, esses 7 anos pelo menos que nós estamos aqui. Maluz Capim, parabéns, Deus abençoe sempre. Josefa Ascenso, tô aqui. Não dá para perder vocês. Mais um estudo da lição desta próxima semana. Deus continue abençoando vocês todos. Ela deixa o hashtag Volta Ricardo. É isso aí, Josefa. Crispim Elcio. Feliz sábado, parabéns pelo trabalho e pelos resultados. O trimestre passado foi extraordinário. Eu aprendi e pude ajudar a muitos. Tenho grandes expectativas com o estudo aqui de Efésios. Antes de ser adventista, diz aqui o Crispim Melo, era o principal argumento que eu usava junto com Gálatas, né? Vai ser uma bênção. Deus o use com poder. Volta, Ricardo, da IASE de Boa Vista, Joinville, Santa Catarina. Nosso amigo, então, Crispim, obrigado por ter deixado aqui de onde você é, Crispim. E fica já um abraço para os irmãos aí de Boa Vista, Joinville, Santa Catarina. Joivaldo, feliz sábado a todos e uma semana cheia de bênçãos do céu e vamos ao estudo dessa interessante lição. Com certeza, né, Joivaldo? Efésios agora, vamos ficar feras nele. Aqui está Ariosvaldo Vieira. Excelente trabalho, orem por mim. Eu estou recuperando de uma cirurgia difícil. Ariosvaldo Vieira, vamos orar então pelo Ariosvaldo, pelo Jonathan Moura, minha sogra Esmeralda Viana, está se recuperando de uma cirurgia difícil. Deus te sustente aí, Ariosvaldo, nesse período de recuperação. Fique quietinho também, calminho, recuperação, deixa o corpo, cada célulazinha que Deus fez lá grudando, se restaurando, não abuse, que Deus abençoe você e dê muita paciência nesse período. Lígia Santos, feliz semana. Obrigado, Lígia, feliz semana para você. Maria Feitosa, boa noite, meninos. Que Deus seja louvado por mais esse estudo. Eu sou aqui Maria de Ibiúna, São Paulo. Um abraço para os irmãos aí de Ibiúna, São Paulo. O irmão aqui, querido, João Cavaco, se faz presente mais uma semana, né, irmão João, querido? O João Cavaco tinha que fazer as perguntas para discussão aí. Ficariam bem mais ricas, né? Louvado seja Deus pelo vosso testemunho. Comentando aqui sobre o livro bíblico, né, do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, ele separa aqui, primeiro, o âmbito da redenção. Vou ler essa parte, que essa parte é bem tranquila. Ele diz assim: o alcance da redenção é a eternidade e o infinito de Deus. E é uma dinâmica no próprio Deus para alterar novos acontecimentos semelhantes. E ele separa o comentário aqui no o preço e o custo, a fonte e relação em Cristo, o centro do plano de Deus no universo, herança ou filhos de Deus, que é a 5ª seção, na 6ª seção, o selo do Espírito Santo, na 7ª seção, predestinação, trazendo um pouquinho aqui, né, do tema que foi o segundo vídeo, e aí depois conclusões e questões. Então temos aquela seção, né, questões para reflexão por João Cavaco, e diz assim: em suma, o plano de Deus para a salvação é eterno e ao mesmo tempo um pacto ou uma aliança em que Deus garante a sua concretização em Cristo, na vida, morte e ressurreição, juízo e eternidade na nova terra do Salvador, desde que o ser humano que é convidado aceite em liberdade pela fé e na totalidade conhecida do seu interior e exterior. Ficam as seguintes questões aqui. E o irmão João Cavaco traz aqui 3 questões. Primeira: quero, perante o que Cristo fez, faz e fará, exercer a minha fé na sua liberdade? Sempre uma reflexão pessoal. Segunda, será que todos os dias percepciono os dons e bênçãos de Deus na minha vida? Todos os dias estou ligadinho com Deus? Será? Terceira e última, será que exerço a fé pelo diálogo, pela meditação bíblica e testemunho para com todos na minha vida? Esse é o nosso desejo, né, irmão João Cavaco?
Fica aí a reflexão. Confira aqui, pessoal, o comentário do irmão João Cavaco na íntegra, tá muito riquíssimo. Ele tem o dom aqui da palavra, da argumentação, né? Então, que bom que Deus lhe deu esse dom, João Cavaco, peregrino em Cristo, lá de Lisboa, Portugal, União Europeia em conflito até o dia D. Então, muito obrigado, irmão João Cavaco, que Deus abençoe, que Deus te propicie algum anjo aí que te ajude. Quem sabe você faz um canalzinho, quem sabe faz um videozinho e vamos que vamos começando. Um dia tem que começar. 7 anos atrás nós começamos, né? Hoje, graças a Deus, já estamos com 10 mil inscritos. Não é qualquer igreja que tem 10 mil membros, né? E nesse último vídeo tivemos mais de 3 mil visualizações. Então, assim, é uma ferramenta essa internet, pessoal, que ela pode construir coisas lindas, como também servir para os mais baixos vis, né? Para mais baixas intenções. Mas que nós, cristãos, então usemos boa. Tá, João Cavaco? Fica aí a dica, hashtag. Vamos criar a hashtag. Cria um canal, né, irmão João Cavaco? Não é fácil criar, tem umas questões técnicas, né? Mas que Deus providencia um anjo aí e ajude o irmão João Cavaco. Porque conteúdo ele tem. Ilza Viana diz assim: feliz em estar de volta. No primeiro vídeo parabenizei o canal e a equipe pelos 10 mil inscritos. E o Richard, volta hebraico. E ela deixa aqui a Ilza Viana, CCC, curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, Ilza. Adriana Kuhn, olá pastores virtuais, o Lúcio, o Alexandre e o Marcos, a lição na mão, já lida, estudada e repetida, entendida, com a ajuda dos feras aqui de vocês, né? Meu muito obrigado e uma semana abençoada e motivada para todos nós. Até a lição 3, estamos aqui, Adriana, na lição 3, lendo o seu comentário, hashtag fui até as perguntas do Lúcio e do tchau, hashtag volta Ricardo e hashtag faz o canal João Cavaco. Ó, a Adriana Kuhn já pegou a hashtag faz o canal João Cavaco. É isso aí. E o último comentário de hoje, extenso, né, pessoal? Mas vamos lá, né? Último comentário, Helena Saraiva, outra querida que também deixa o comentário aqui conosco. Quantas bênçãos, ela também deixa o CCC, curtido, comentado, compartilhado. Feliz semana, até a lição 3, fiquem com Deus. Fui até o fim e deixou um coraçãozinho. Obrigado aí, pessoal, pelo carinho. É muito gostosa essa sessão. Dá pra ver que algumas pessoas já pula, beleza, outras gostam daqui desse conteúdo, muita gente assiste essa parte do vídeo e nós ficamos muito felizes porque é um momento que a gente conversa um pouquinho. Eu sei que eu estou conversando com uma lente redonda aqui, mas você está aí na sua casa, né, numa tela quadrada ou no celular, ouvindo, interagindo e sentindo-se mais parte dessa família Entre Linhas. Por falar em família Entre Linhas, fica aqui, né, para quem não faz parte ainda aí, pode entrar nos grupos dos WhatsApp, o Família Entre Linhas 1 e 2, onde nós trocamos somente materiais da Escola Sabatina. É um grupo bem sério mesmo, os irmãos têm, né, são bem disciplinados, trocamos livros, coisas da semana aí sobre o tema. Tem o Família Entre Linhas ADM, aí só os administradores postam, é bem paradão, de vez em quando a gente posta alguma coisa lá. E aí tem o Família Entre Linhas Religião e Política, que é aquele grupinho que é difícil de entrar, mas se quiser experimentar, participar desse experimento social, entra lá, não dá pra falar se divirta, né, mas que você entre lá e experimente, tá? E lembrando sempre, né, que você pode pular toda essa parte, que todos os nossos vídeos são capitulados. Beleza, pessoal? Vamos então, agora sim, darmos início, né, ao estudo aqui desse O Poder do Cristo Exaltado, esse vídeo que com certeza, né, o primeiro foi muito legal, o segundo, né, e agora o terceiro, né, sempre uma crescente, esse terceiro vídeo também vai nos edificar ainda mais, ok? Mas antes de iniciarmos os estudos, é necessário buscar a presença, buscar aí a iluminação daquele que inspirou essas palavras, daquele que trouxe tudo isso que nós vamos estudar, né? Então vamos orar nesse momento? Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, em nome de Cristo Jesus, nesse momento clamamos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, habite tanto na mente de quem vai falar, como na mente, ó Pai, de quem vai ouvir. E que esse ministério Entre Linhas, ó Pai, continue servindo de bênçãos na vida aqui dos produtores, como na vida dos ouvintes, na vida de cada pessoa que recebe o link, na vida de cada pessoa que ao ouvir uma palavra, um comentário, sente-se despertado em buscar mais o eterno, o divino, o infinito, Senhor. Muito obrigado porque até aqui nos sustentaste, nos deste a saúde e obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Lembre, ó Pai, aí no Teu trono de graça, dos nomes que estamos aqui orando, ó Pai, por filhos, por parentes, por nossas famílias, ó Pai. Tenha misericórdia e o sustente nesse momento difícil da vida, ó Pai. Em nome de Jesus, clamamos mais uma vez a Tua direção. Amém, Senhor.
Então, vamos que vamos. Chega aí, Alexandre, e agora é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas. A graça de Cristo Jesus sobre todos nós, que Deus nos abençoe, como tem nos abençoado até aqui. É uma satisfação estar gravando com vocês mais uma lição da Escola Sabatina. Agora, a lição de número 3 da série do nosso estudo de Efésios. Lição de número 3, que tem por título O Poder de Jesus Exaltado. Como você deve ver, nós estamos num ambiente um pouquinho diferente e a lição vai ser um pouquinho mais rápida porque eu estou em ritmo de férias. Estou viajando, estou na casa do meu pai. Agora são 9 e 10 da noite e eu vou falar baixinho até para não acordar o vizinho aqui, eu não atrapalhar o vizinho muito. O verso para memorizar a nossa lição diz o seguinte: por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. É uma passagem que está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 19 e 20. E como é do talento de Paulo, né, já dizia o apóstolo Pedro, Paulo tem um talento para escrever difícil, né? Sobre o que se trata esse verso para memorizar aqui. Se a gente volta um pouquinho antes no texto, nós vemos que Paulo está pedindo aqui orientação do Espírito Santo para a igreja de Efésio. E ele pede que essa igreja ela tenha consciência, ela chegue ao discernimento, ao conhecimento, instruída pelo Espírito Santo, um clareamento, né, da riqueza, da glória de Deus, do chamamento que eles tiveram e da herança que eles têm. Nesse mesmo texto, Paulo ele exalta e ele pede que o Espírito Santo traga o conhecimento da igreja de um Cristo morto, de um Cristo ressuscitado e de um Cristo exaltado. Essa aqui é um trecho de uma oração de Paulo, em que Paulo ora preocupado com a igreja de Efésio, pedindo a instrução do Espírito Santo sobre a igreja. O texto da lição de sábado ele vem trazendo um aspecto interessante aqui, que eu gostaria de destacar, que é a igreja de Efésio, uma igreja com muita influência religiosa pagã, muita influência religiosa oriental, né? E uma igreja que valorizava muito uma ideia de uma divindade enquanto portadora de um poder, e de uma religiosidade enquanto uma forma de acessar um poder. Lembra até os místicos exorcistas, né, de Éfeso, que usavam o nome de Paulo para tentar expelir demônios. Aqui a ideia da oração é que Paulo lembrava aos efésios que o poder era o poder de Deus, que o poder vinha unicamente de Deus. Avançamos para a lição de domingo agora, domingo, dia 9 de julho. E ali nós temos duas orações na lição de domingo. Uma oração que está em Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. E a outra oração que está em Efésios 3, versículos 14 até 21. Nas duas orações, nós temos ali o aspecto da ação de graça, de Paulo louvando e agradecendo a Deus pelas bênçãos. A gente percebe como a ação de graça ela é um elemento central nas orações de Paulo aqui em Efésios. Na primeira oração, que é essa de Efésios 1, ela diz menção ao texto do verso para memorizar. Então nós temos ali Paulo orando, pedindo que o povo tenha reconhecimento de um chamado à salvação que eles receberam em Cristo Jesus. Já o outro texto, o texto de Efésios 3, versículos 14 a 21, nós temos alguns outros elementos que não aparecem tão fortes no texto de Efésios 1. Nós temos ali Paulo orando para que o povo não desfaleça na tribulação. Lembrando que o povo de Deus, né, os cristãos do primeiro século, eles sofriam muita perseguição dentro do Império Romano, tanto por parte do Império Romano, quanto por parte dos próprios judeus. E Paulo está pedindo aqui fortalecimento para que eles não desfaleçam na tribulação. E para que, fortalecidos, habite Cristo nos seus corações. Então ele pede a Deus a edificação do caráter de Cristo no coração dos efésios. Alicerçados em amor. Acho interessante porque quando Paulo vai orar e pede que o caráter de Cristo ele habite no coração dos efésios, ele já fala logo em seguida qual é esse caráter de Cristo. O caráter de Cristo, o caráter de Deus é alicerçado em amor. E quando ele pede que
o Espírito Santo manifeste aos Efésios um conhecimento sobre Deus, ele fala da seguinte forma: para que eles conheçam a largura, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Quer dizer, o caráter de Deus é o amor. E o caráter de Deus que deve estar presente no coração dos Efésios é o amor. Tomados da plenitude de Deus. E por fim, nessa oração, Paulo encerra mais uma vez, exaltando o poder de Deus e lhe rendendo glória. E agora chegamos à última lição que vocês vão estudar comigo nessa semana, né? Lição de segunda-feira, que diz assim: experimentando o discernimento pelo Espírito. E aí, dessa lição de segunda-feira, a gente destaca especialmente o aspecto de que Paulo, ele orava para que o Espírito Santo levasse o conhecimento aos Efésios. O conhecimento de Deus, ele é um milagre realizado no nosso coração pelo Espírito Santo. Não é apenas a razão que converte. O processo de conversão, o processo de convencimento, é ele também uma obra do Espírito. E termina o texto ali em Efésios 1, 17 a 19, rendendo glória ao poder de Deus e lembrando, exaltando a herança grandiosa que os Efésios tinham, que é a salvação em Cristo Jesus. Encerramos por aqui a minha parte, mas segue o Marcos André com a lição de terça, de quarta e de quinta-feira. Fica meu abraço, meus votos de uma semana muito feliz para vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com você para juntos estudarmos a Palavra de Deus, buscando compreensão, buscando entendimento e buscando direcionamento para a nossa vida espiritual. Nessa semana estamos estudando a respeito da oração do apóstolo Paulo em favor dos Efésios, uma oração que é composta por 3 elementos principais. Ele apresenta adoração, ele apresenta gratidão e também pedidos. E esses pedidos, eles são pedidos muito específicos, e é sobre isso que nós vamos estudar agora. Na parte de terça-feira, nós temos o título Participando do Poder da Ressurreição. O autor, ele diz aqui que o apóstolo Paulo, no final da sua oração, nos versos 20 e 23 do capítulo 1 de Efésios, ele especifica a respeito de que ele estava pedindo compreensão. Ele orou pedindo que Deus desse aos Efésios, ao seu rebanho, compreensão a respeito da ressurreição e da exaltação de Jesus acima de todos os tronos do universo. E aí ele tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: como o poder de Deus foi demonstrado por meio da ressurreição de Jesus? Ele cita vários textos aqui que falam da ressurreição de Jesus. Eu recomendo que você leia todos esses textos e verifique ali o que há em comum nesses textos e também as diferenças, as sutis diferenças que acontecem em cada um deles. O que é importante nós compreendermos sobre a ressurreição? Primeiro que a ressurreição ela é uma doutrina central no cristianismo. Se você quiser acabar com o cristianismo, basta acabar com a doutrina da ressurreição. Se a ressurreição é uma mentira, nós jogamos por terra todo o cristianismo. Mas a ressurreição ela não é apenas uma doutrina, ela também é uma esperança para todo crente, para todo aquele que acredita em Jesus. Porque se nós cremos que Deus tem poder para vencer a morte, para retirar Jesus Cristo da sepultura e trazê-lo novamente à vida, nós cremos então que Deus ele tem poder sobre o nosso maior inimigo, sobre o maior inimigo que nós podemos ter. Afinal, a morte ela cessa todas as nossas esperanças, cessa todos os nossos planos, cessa, enfim. A morte é o fim de tudo, não importa se você tem muito dinheiro, se você é muito sábio, se você é muito belo, nada disso é importante. A morte, ela acaba com tudo isso. Então, o fato de que Deus tem poder para vencer a morte nos dá esperança que vai além do túmulo. E o apóstolo Pedro, ele ainda apresenta um outro aspecto da ressurreição de Jesus que nos dá ainda mais esperança. Ele diz que o mesmo poder que tirou Jesus Cristo da sepultura nos dá esperança para vencermos também na nossa vida, nas nossas batalhas espirituais. Ou seja, o fato de que nós temos um Deus que é capaz de vencer até mesmo a morte, ele também é capaz de restaurar a nossa vitalidade espiritual,
nós vemos isso na oração feita por Davi. Davi faz uma oração muito bonita no Salmo 51 e ele pede um novo coração, ele pede um coração que seja disposto a servir ou a obedecer, ou seja, um coração que é a imagem e semelhança do coração de Deus. Então essa é a criação em nós de um coração que é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o salmista ele pede para receber algo que ele não tinha, mas em seguida ele pede uma outra coisa, ele pede que Deus refaça nele o espírito inabalável, ou seja, faz novamente o mesmo espírito que ele tinha antes. Então, mesmo que você nunca tenha tido uma caminhada espiritual, você pode pedir a Deus um coração novo e ele vai fazer de você uma pessoa que anda segundo os seus princípios. E por outro lado, se você já caminhou com Cristo, já teve um vigor espiritual para caminhar com Cristo e por algum desses acontecimentos da vida você se desviou, você pode pedir a Deus que faça renascer de novo em você um espírito inabalável, um espírito daquele exatamente como você tinha antes quando caminhava com Cristo. É muito importante sabermos disso porque a nossa vida espiritual é uma vida de recomeços, né? Nós sempre precisamos recomeçar com Deus. Aí em seguida o autor fala sobre o segundo aspecto, a exaltação de Jesus ao trono do cosmos. Esse aspecto ele é importante de nós sabermos que nós temos um Deus que governa todas as coisas, mas é importante que nós não tenhamos a imagem de um Deus apenas distante, um Deus apenas que governa do trono do universo sem tomar conhecimento específico sobre as nossas necessidades. O autor destaca aqui que Deus está governando de perto, ele atua de maneira sobrenatural. Então Deus ele governa a partir das suas leis, mas ele não é governado por essas leis. Como nós lemos na Bíblia, ele pode agir de maneira sobrenatural, ele pode transpassar essas leis para agir de maneira pessoal, de maneira sobrenatural em determinados assuntos. Então nós temos um Deus que está interferindo na história para que possamos receber graça, receber salvação em todos os momentos. Isso é muito especial para nós sabermos porque nós temos necessidades específicas que vão além das necessidades gerais que são dadas a todo mundo, que são governadas pelas leis de Deus. Aí na parte de quarta-feira nós temos o título Cristo acima de todos os poderes, e o autor dá continuidade a respeito desse tema, do tema de Cristo como um poder soberano. Ele cria aqui um panorama que trata a respeito de como a sociedade dos Efésios era naqueles dias. E ele fala que existiam vários deuses, cada um desses deuses atuava em setores diferentes, e existiam sacerdotes e magos que faziam encantamentos para mover a mão desses deuses. Então, se você era um agricultor, por exemplo, você tinha que procurar um sacerdote que tinha poderes sobre um deus que cuidava da agricultura e aquele deus iria abençoar a sua agricultura. O autor também destaca aqui que existiam sacerdotes que verificavam se aquelas entidades eram boas ou más, ou seja, se elas tinham padrão de moralidade para o bem ou padrão de moralidade para o mal. E isso fazia diferença, porque você poderia, por exemplo, estar desejoso de invocar um encantamento contra um dos seus inimigos. E aí o autor então diz que o fato de que Cristo foi colocado acima de todos os nomes, inclusive no capítulo 6, verso 12 do livro de Efésios, diz que ele está acima, inclusive, dos poderes malignos, dos poderes do mal, dava aos Efésios uma perspectiva sobre Jesus Cristo, não como mais um daqueles deuses, mas como um governante sobre todas as coisas. Nós podemos trazer para a nossa sociedade de hoje e ver que existem ainda hoje alguns deuses, né, algumas crenças que têm deuses ou santos que são setorizados, cada um deles cuida de um setor específico da vida das pessoas. Então, nós temos, por exemplo, os santos católicos, que existe um santo especialista em cura, outro especialista em visão, outro especialista em outras áreas, e temos também nas religiões de matriz africana, né? Você pode procurar ali uma entidade que ela cuida de um setor específico, de uma área específica. Os santos católicos, eles são dotados apenas de virtudes, né? Mas algumas religiões de matriz africana, elas falam também
de entidades que são maléficas, entidades que elas não têm um bom padrão moral, e dizem até que as entidades, de uma maneira geral, elas são como os seres humanos, elas têm vícios e virtudes assim como os seres humanos. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, nós temos que compreender que se alguém é direcionado apenas para uma área específica da vida, então significa que ele é um trabalhador subserviente a outro poder. Ou seja, ele não é o poder máximo, nós não estamos servindo ao poder máximo do universo. Nós temos acesso a esse poder máximo do universo quando invocamos o nome de Jesus, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é um poder que está acima de todos os poderes. Se nós podemos invocar o nome de Jesus, por que estaríamos servindo a entidades menores, a entidades que não têm nem sequer autorização para agir num setor diferente daquele que foi direcionado, né? Então, é uma coisa a se questionar se por acaso cremos em coisas como essa. Outra coisa importante que nós precisamos encontrar aqui é o fato de que essas entidades, elas têm vícios de moralidade sobre os quais nós precisamos julgar. Ou seja, eu olho para uma entidade e digo assim, essa aqui é boa ou má, eu quero compartilhar das coisas que ela faz ou não. Então, quando nós pensamos assim, nós precisamos compreender o seguinte: se a nossa maior dificuldade é vencer os nossos vícios de moralidade, por que nós iríamos nos relacionar com entidades que têm os mesmos vícios que nós? Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um padrão de moralidade que é ilibado, que é acima de todas as coisas. E isso é a nossa maior necessidade. Nossa maior necessidade é exatamente essa: vencer os nossos vícios de caráter que nos colocam abaixo do padrão que nós desejamos e também do padrão que Deus deseja para nós. Então, nós precisamos olhar para um Deus que é santo o suficiente para promover transformações em nós pelo seu exemplo e que é poderoso o suficiente para promover essas transformações a partir dos milagres, a partir da sua ação na nossa vida. Nós precisamos, nós como cristãos, né, eu citei aqui a religião católica, religiões também de matrizes africanas, mas nós precisamos tomar cuidado também, porque nós podemos fazer de Cristo uma entidade dessa, uma entidade menor, sem padrão de moralidade. Quando nós invocamos a Jesus Cristo para vingar, para lutar as nossas batalhas, para ir atrás daqueles que nos ofenderam com o objetivo de promover vingança, então nós começamos a estabelecer padrões que são padrões meramente humanos e achamos que Jesus Cristo ele está submisso a esses padrões. É muito comum a gente ver uma pessoa assim não pode ir para o céu. Quem disse que não pode? Quem sou eu, né, para fazer esse julgamento? Nós não podemos fazer de Cristo uma dessas entidades menores. Então nós estamos, às vezes, criando um cristianismo que é muito parecido com uma religião pagã, uma religião que não oferece aos seus seguidores o padrão de moralidade ao invés de requerer deles. Então, existe um verso na Bíblia, se eu não me engano, está em Jeremias ou em Ezequiel, no capítulo 5, verso 12. Ele diz assim: vocês correm com cavalos e se cansam. Como que vocês podem compreender a minha justiça, no caso a justiça de Deus, se vocês não conseguem compreender nem mesmo a justiça de vocês? Então, a justiça de Deus ela está acima daquilo que nós podemos compreender. E saber disso é crucial para que possamos ter na nossa vida espiritual um exemplo, um parâmetro de moralidade ao qual nós devemos seguir, né? E o autor termina aqui dizendo assim: para ter certeza que o público entendesse que não há poder além de Jesus, ou seja, que todo nome está submisso a ele, Paulo enfatizou a cronologia ilimitada da supremacia de Jesus sobre todos os poderes, a qual se aplica não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, até mesmo no mundo espiritual não existe alguém superior a Jesus. Quais são algumas das manifestações atuais dessas mesmas forças malignas e como ter certeza de que não seremos envolvidos por nenhuma delas? Bom, existem as forças malignas, mas existem também os poderes seculares que são usados a serviço dessas forças malignas. Nós podemos acreditar, por exemplo, que o nosso diploma,
que a nossa conta bancária, que a nossa influência pode nos trazer vantagem, pode nos trazer algum tipo de benefício espiritual, pode nos trazer algum tipo de grandeza, e aí com isso colocamos em segundo plano a palavra de Deus, colocamos em segundo plano e vamos adiando o estudo da palavra de Deus, a nossa vida espiritual, a oração, nunca temos tempo para essas coisas, e aí isso acaba se tornando um ídolo também na nossa vida. Precisamos tomar cuidado com as sutilezas, né, que Satanás encontrou para agir nesse século. Nós precisamos compreender que a busca pelo reino de Deus é a busca em primeiro lugar. O poder de Cristo, ele governa todas as coisas, ele só pode ser limitado na nossa vida pelas nossas próprias escolhas. Se nós abandonamos a Deus, ele também pode nos abandonar, né? Existe um verso que diz assim: ouve Israel, se vocês me buscarem, eu me deixarei encontrar. Se vocês me abandonarem, eu também os abandonarei. Então, o livre-arbítrio ele continua sendo ainda o maior impedimento para que Deus possa agir na nossa vida. Na parte de quinta-feira, Jesus, todas as coisas e sua igreja. E aí o autor ele diz aqui que os primeiros cristãos viam no Salmo 110, verso 1, a profecia sobre a exaltação de Jesus. Aquele que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrados sobre os seus pés. E também o Salmo 86, verso 6, é uma profecia a respeito desse mesmo tema, né? Que fala sobre o Filho do Homem sendo exaltado sobre todas as coisas. Aí o autor diz aqui, observe, sujeito todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça de todas as coisas. E o deu à igreja. No caso, deu Cristo à igreja, né? E o designou como cabeça da igreja. Então, Cristo, ele recebe o seu governo e ele é colocado na igreja como o seu cabeça, ou seja, nós levamos o nome de Cristo por onde que nós formos, se nós nos consideramos cristãos. E aí, que benefícios a exaltação de Cristo ao trono e o domínio sobre todas as coisas no céu e na terra dão à igreja? Porque a vitória de Cristo é atribuída a nós também. Nós também podemos obter a mesma vitória que Jesus Cristo obteve. Então Deus tornou Cristo vitorioso sobre todas as coisas, sobre todos os poderes, e a igreja que é identificada com Cristo é suprida por ele com tudo que precisa, com todos os poderes espirituais também. Então, saber que Cristo é exaltado sobre todas as coisas também nos coloca numa posição privilegiada. Afinal, é por Cristo que nós temos o direito de entrar no santuário celestial. O livro de Hebreus diz que Cristo está ancorado, ele é a nossa âncora no santuário celestial. Então, por ele, nós podemos comparecer diante de Deus com as nossas orações. E aí o autor pergunta aqui no final: você tem experimentado o poder da oração, não apenas em relação àquelas que são atendidas, mas a oração em geral? Como a oração nos aproxima de Deus e do poder oferecido por ele em Jesus? Então, pela oração, nós somos convidados a entrar no santuário celestial e comparecer diante da maior autoridade de todo o universo. Um privilégio que é nos dado todos os dias. Então, uma oração, mesmo que ela não seja atendida, ela é um privilégio. Através da oração, nós somos chamados a comparecer diante do Rei do Universo. Nós não trazemos o céu até nós, nós comparecemos no céu na presença de Deus. Então, a oração ela é um grande privilégio a todos nós, um privilégio que ocorre mesmo quando as orações não são atendidas, porque comparecer diante de Deus já é em si o grande privilégio, o grande mérito que nós podemos obter. Então, que Deus nos abençoe, que possamos fazer da oração diária, fazer da oração constante, algo que realmente nos transporte para a presença de Deus em busca de transformação, em busca de um relacionamento mais amplo com Deus. Eu termino aqui essa minha participação e agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira. Até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus e que o Senhor abençoe você e a sua família. Valeu, Marcos. O Marcos sempre presente, fez parte dessa história de alguns anos do canal Entre Linhas, né, Marcos? Obrigado aí pelas suas contribuições semanais, pela sua contribuição dessa semana. Valeu, Alexandre, também. Valeu, Ricardo, que também faz parte aí
dessa conquista, pessoal. Mas vamos lá então agora, a parte que me cabe aqui no finalzinho, as perguntas para consideração. A primeira pergunta diz, assim, reflita sobre o agora e o ainda não da exaltação de Jesus. Em que sentido Cristo já é o Senhor de todas as coisas, incluindo os poderes demoníacos? Em que sentido o seu reinado completo sobre todas as coisas ocorrerá num futuro? Bom, pessoal, não tem muito dom da palavra, mas o que eu posso fazer, já que é para considerações, já para as impressões e discussões pessois, eu posso fazer um paralelo aqui, com a minha profissão. Eu trabalho com informática, computação, programação, e durante a programação você vai, programa lá o programa, você testa, corrige lá todos os bugs, os erros do seu programa. Uma hora você conserta, seu programa está redondo, o seu script, e aí você consegue rodar esse script em vários lugares, mas você garante que esse script já resolveu o problema, entendeu? Você já corrigiu ele já é perfeito, ele já está executável. Eu penso que o plano de Deus, ele para a humanidade foi a mesma coisa. Nós sabemos que até a cruz, o programa de Deus poderia dar um bug. Satanás tentou, inclusive, inserir muitos bugs nesse programa de Deus. Ele tentou fazer com que Jesus nem nascesse, depois que nasceu ele perseguiu, e depois que ele perseguiu ele tentou pessoalmente Cristo. Nós sabemos da agonia que a gente já estudou, da agonia de Cristo, se possível afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então assim, até a cruz o programa de Deus poderia dar um bug, ou seja, talvez Jesus poderia desistir dessa humanidade e falar assim, não, esse povo não merece, não. E Jesus voltaria lá, um pouco de futurologia, voltaria lá para o céu e outras ações divinas seriam executadas. Mas não, Cristo foi até o fim, cumpriu, morreu na cruz, ressuscitou. E nós aprendemos nessa semana, e depois que Jesus ascendeu ao céu, assumiu o seu lugar lá, o Espírito Santo, conforme a promessa dele, desceu. Foi muito legal essa semana, essa parte. Mas assim, o programa de Deus completou, acabou. Não tem mais possibilidade do bug. Jesus ressuscitou, e a morte está vencida. Só que está agora só rodando aí o programa um pouquinho, na graça, esse tempo de graça, esse tempo de misericórdia, mas já está vencido. É uma guerra que já venceu. Então assim, Jesus já é o Senhor de todas as coisas, ao mesmo tempo, por garantia, porque o programa já está perfeito, ao mesmo tempo em que vai ter um evento em que realmente Jesus, e ele prometeu, vai voltar, e aí ele será eternamente Senhor de todas as coisas, e já não haverá mais o mal, o choro, dor, essas coisas que a gente tem experimentado. Então, é uma forma de eu fazer uma comparação, como pode Jesus ser o agora e ao mesmo tempo o ainda não. Nesse sentido, já está completo. Agora ele é, mas ainda está rodando o programa perfeito de Deus, já testado, já homologado, que funciona perfeitamente. Agora falta eu e você, nos nossos corações aí, decidirmos seguir esses planos, seguir esse programa, fazer parte desse programa aí, para estarmos com ele no céu. A segunda pergunta diz assim: você vive à luz do domínio de Cristo sobre todas as coisas ou sobre a autoridade dos poderes caídos que está se esvaindo? Você consegue identificar as forças do mal e fugir delas, sabendo que, embora derrotadas, elas ainda predominam no mundo? Sabe, nessa primeira parte aqui de você vive à luz do domínio de Cristo, acho que cada um cabe a uma reflexão, como eu estava falando lá no momento de orações, quando você ora, você vê mais a ação de Deus, os seus olhos se abrem. Você, ao atravessar a rua, você agradece a Deus, ao ter uma refeição gostosa, você agradece a Deus, ao encontrar um cabinho USB que você perdeu, você fala, Senhor, obrigado, eu pensei que tinha perdido esse cabinho. Quando passa alguém, um próximo ao teu lado, você fala assim, nossa, a imagem é semelhante, é o próprio Cristo aqui. Não, irmão, chega aí, o que eu posso fazer por você? Sabe? Isso acho que é viver aqui, como diz aqui, viver sob o domínio da luz de Cristo, sobre todas as coisas. Mas a gente sabe que neste mundo, onde ele diz assim, já predomina essas forças do mal, a gente sabe que tudo é feito para nos afastar de Deus. Mídia, entretenimentos, trabalho propriamente dito, você fica tão afastado de Deus, mergulhado no trabalho, e tantas coisas que eu confesso, e você com certeza deve confessar também, você consegue, identificar as forças do mal e fugir delas? Aí essa parte da pergunta eu respondo assim, às vezes.
Quando eu estou muito em comunhão com Deus, em oração, naqueles dias assim que você está bem perto de Deus, você consegue, sabe, identificar umas falas, umas pessoas, umas atitudes, umas situações, né? Mas quando você se desliga dessas coisas espirituais, se liga muito nas coisas do mundo, você vê que você já não vê muita maldade, né? Você não vê... É que nem acontece às vezes na igreja, né? Que as pessoas falam assim, eu não vejo mal nenhum. Eu falei assim, você leu a Bíblia hoje? Você está em comunhão com o Espírito Santo? Não sei o que, você está achando que eu sou... Não, é porque assim, quando você não está em comunhão com Cristo, né? Nada é mal, a sua essência, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Agora, quando você está na presença, você busca a presença do Santo, do Eterno, sabe? Você fica mais criterioso. Você começa a falar assim, não, o meu Deus que eu adoro, o meu Deus que eu tenho contato com Ele, né? Ele não gosta disso, está escrito na palavra dele, essas coisas não agradam a Deus, sabe? E aí você fica mais criterioso. Então, se a gente anda 100%, com certeza não. Se a gente identifica o mal também e foge dele, 100% também não. Mas o nosso desejo tem que ser sempre o máximo, estarmos na presença de Deus, para que o Espírito Santo sempre nos alerte. Cai fora daí, Lúcio. Sai disso aí, quando é aquelas conversinhas no trabalho ou em algum lugar, sabe? Aquela conversinha, essa conversinha não é de um cristão. Beleza, pessoal? Então é isso aí, terminamos aqui as perguntas para discussão. Temos agora o 4º vídeo, como Deus nos resgata, né? E antes de nós terminarmos então essa lição, vamos fazer mais uma breve oração aqui. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, porque nos deixastes tanta luz, ó Pai, em Tua Palavra, no Espírito de Profecia. Obrigado porque o Teu Santo Espírito, ó Pai, tem iluminado as nossas mentes, nos dado entendimento e nos feito aceitar, ó Pai, a Tua mensagem em nossa vida, ó Pai. Continue transformando os nossos corações, continue, ó Pai, revelando, ó Pai, essas lições, revelando aí as Suas mensagens para cada um que assiste, para aqueles que preparam, para que possamos, ó Pai, a cada dia distinguir o bem, o mal, o santo, o profano e nos mantermos sempre sob a Tua luz, ó Pai, e longe daquilo que desagrada, ó Pai. Não é natural a nós, por isso estamos aqui, clamando, orando, suplicando, pedindo a Ti, pela Tua misericórdia, que nos dirija bem próximos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, até o 4º vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.